Querido irmão e amigo nan, tá é momento para a devoção de dia. Contento que botar de nos companhia. Nos dá uma palavra de oração. Tata Santo, Senhor, nós damos danke na bo Senhor para boa palavra, que tá uma instrução para nós, que tá educar nós e tá repreender nós, Senhor. E Tata Santo, que tá mostra nós na boa justima Cristo Jesus. O Tata Santo, boa palavra tá dando nós sabedoria, que tá iba na salvação, para meio de fé que tá em Cristo, Senhor. Tata Santo, nós está suplicado para dar nós o Espírito Santo, para assim nós poder um encontro e uma relação personal com o Senhor. Danke para escutar nossa oração e danke, Senhor, para cumprir com nossa petição. Nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós está lendo fora de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi do de Ellen White. Ave, 22 de março. Tema, benevolência. Laga cada a si maneira ela propõe de seu coração. Não contra seu gosto ou obrigar. Passoma Deus te estima e sun cuta duna com alegria. E Deus está poderoso para se tur graça abundar para vosso. Assim que tendo sempre suficiente de turcos, vosso pode abundância para tur bom obra. 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Ora e coração de gente guardo llenar com ternura para meio de a presença do Espírito Santo, nanta mais inclinar para aceitar a impressão do Espírito Santo. E não a determinar para não enganar mais e sacrificar mais para servir a causa de Deus. Da hora luz divino brilhar dentro do quarto não de mente com uma claridade imensa e uma força fora de lo comum, com o sentimento natural de gente está sendo vencido, com o egoísmo está perdendo seu poder riba o coração e com o desejo não está sendo lançado para imitar o patrão de Cristo Jesus, do de praticar a abnegação própria e benevolência. A tendência natural de gente humano egoísta lo cambia vira amável e misericordioso para que a alma perdi. E gente transforma lo será um pacto solene com Deus, maneira Abraham e Jacob ahasi. Angel celestial está presente na ocasião assim aqui. E amor para Deus e para gente lo triunfa riba egoísmo e amor para o mundo. E essa aqui especialmente está o caso ora e orador do Espírito e poder de Deus apresentar o plano de redenção que a integrar do de majestade celestial do sacrifício na cruz. Deus adona na gente uma tarefa para cumprir com ele a realização de salvação de seu prójimo. Gente pode trabalhar junto com Cristo donde se obra de misericórdia e de benevolência. Pero, não pode redimir, porque não está capaz para cumprir com a demanda de lei que a transgredir. Solamente ajuda de Deus por ahasi essa aqui, donde abandona seu honor e glória, cobrindo sua divindade com humanidade, e abrir no mundo para humilhar seu mês e a derrama seu sangue na favor de raça humana. E do de ordenar seu discípulo para bailar entre o mundo e predicar o evangelho na tua criatura, Cristo a assignar na gente a obra de esparcir o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 5. Pero, mientras que alguém também predicar o evangelho, Cristo está assim uma chamada na outro não para responder na sua petição para devolver na diezmo e ofrenda não. Para sombra que a placa não aqui é obra de ministração e repartição de verdade imprentar rond do mundo tá queda sostener. Querido oyente, acorda, amanhã vou ter cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus quer.